Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula, teoria de conjuntos, operações entre conjuntos. Vamos ver união, interseção, diferença complementar, leis de Morgan. Então, olha só, vem comigo, vamos estudar na constância. Deixa eu passar aqui o Serjão aqui para baixo. Olha o que eu preparei para a gente na aula 3, operações de conjunto. Pessoal, primeiro aqui algumas definições. O que é união entre conjuntos? União é você juntar todo mundo. Juntar todos os elementos. Esses conjuntos podem estar separados, podem ter interseção, pode estar um dentro do outro. União é somar, é juntar, é pegar todos os elementos. Olha só. União entre os conjuntos A e B é o conjunto escrito assim, a notação A, U, B, tá vendo? A união, que possui todos os elementos de A ou de B. Então, eu escrevo a união assim, ó, x pertencente a A ou x pertencente a B. Então, esse ou é de união, não é um ou exclusivo, isso ou aquilo, um exclui o outro. Não, é um ou adicional, né? Ou um ou outro somando. Tá? Vamos ver aqui em diagramas. Então, imagine que eu tenho uma interseção. Então, eu tenho um conjunto A, uma interseção, um conjunto B. Então, se eu colocar aqui algumas propriedades, olha só. O A, união com vazio, vai dar o próprio A, elemento neutro. Tá? Então, A com união com vazio dá o próprio A. A união com A dá ele próprio. É a propriedade chamada recíproca. A união com B é o mesmo que B união com A, comutativa. A união com B união C é a união com B, união com C, associativa. Então, essas propriedades são verdadeiras aqui para a união. Olha só o exemplo que eu trouxe. Imagine o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5 e o B, 4, 5, 6 e 7. Vamos colocar esses números dentro desse diagrama que eu trouxe aqui. Então, veja, eu colocaria o 1, aqui, ó, o 1 aqui, o 2, 3. Observe que o 4 e 5 tem no A e tem no B. Então, ele fica na interseção, ó, 4, 5, 6, 7. Olha aqui todos os elementos. Muito cuidado, pessoal. Aqui o A eu tenho 5 elementos. E aqui no B eu tenho mais 4. Cuidado, a união dos dois não é 5 mais 4, 9 elementos. Não é os 9 elementos. Por quê? Porque o 4 e 5 fazem parte dos dois elementos, ó, dos dois conjuntos. Então, observe que se eu escrevesse a união com B, eu ia fazer 1, 2, 3, 4 e 5, que se repetem, eu não escrevo novamente. 6 e 7, está ali a união. A união. Esse exemplo que eu trouxe uma pequena interseção, mas eles poderiam ser todos separados. Por exemplo, a população que nasceu em Minas ou a população que nasceu em São Paulo, eu teria que somar os dois, né? A união dos dois. Então, se eu quiser a união de nascidos em Minas, quantidade de pessoas nascidas em Minas, quantidade de pessoas nascidas em São Paulo, eu teria que unir os dois. Observe que eu não posso nascer nos dois, né? Então, esse seria um conjunto disjunto. Então, eles sendo disjuntos, separados, ou com interseção, ou um dentro do outro, união é você pegar todo mundo de um ou de outro. E esse ou é uma ideia de soma, tá? Uma adição. Tudo bem no primeiro tópico, união. Vamos ver o segundo aqui, a interseção. A interseção entre conjuntos A e B é o conjunto A inter B, escrito assim, formado pelos elementos comuns aos dois conjuntos. Então, olha só, A inter B, um X, tal que X pertence a A e pertence a B também, ao mesmo tempo. Então, ele pode ser assim, ó, olha lá, ó, dois conjuntos disjuntos, pode ter interseção e pode estar um conjunto dentro do outro. Observe que lá na união, como eu vou somar todo mundo, eu teria que observar só se não tem repetição. Aqui o cenário é um pouco diferente. Aqui na interseção, observe que aqui, ó, na primeira possibilidade, não tem interseção nenhuma. Observe que aqui tem uma interseção que está em azul e aqui a interseção está em azul também, que é o conjunto B. Vamos ver propriedades. Se eu fizer uma interseção do conjunto A com vazio, dá o vazio. Se eu fizer a interseção de A com A, dá o próprio A. Propriedade recíproca, significa que vale a ida, vale a volta, né? Se eu fizer A interseção com B, isso é igual a B interseção com A, comutativa. Se eu fizer A inter
B interseção com C é o mesmo que A inter B, interseção com C, propriedade associativa. Então, tanto a união quanto a interseção admitem a propriedade, né, da união com vazio, que lá na união dá o A, aqui na interseção dá o vazio, a propriedade recíproca, a comutativa e a associativa. Né? Então, as propriedades são semelhantes, tá? Na interseção com a união. Observe aqui, então, ó, A interseção com B é vazio, aqui a interseção seria o azul, e aqui a interseção seria o próprio B. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu colocar números, né? Se eu colocar numéricos aqui, né? Numéricos. Não, numéricos tem... Não, mais para frente, vem comigo. Diferença. O que é a diferença? Diferença é você tirar um conjunto. A diferença entre os conjuntos A e B é o conjunto A menos B, formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, ó, A menos B, eu vou pegar o que tem B e vou tirar B. Então, A menos B é um conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A e o X não pertence a B. Assim, ó. Então, tá aqui, ó. Esse diagrama, a parte em azul, seria um conjunto A que eu retirei, subtraí o B. Observe que tem uma interseção, então isso que eu tirei fora. Propriedades. Se eu pegar o conjunto A, subtrair o vazio, fica o próprio A. Se eu pegar o vazio e tirar o A, como o vazio não tem elemento nenhum, fica vazio. Se eu pegar o A, tirar o próprio A, vazio. Exemplo. Se eu pegar o conjunto A formado pelos números 1, 2, 3, 4 e 5 e B, 4, 5, 6 e 7... Olha como ficaria. 1, 2, 3. O 4 e 5 é comum. 6 e 7. Atenção. Eu pego A, 1, 2, 3, 4, 5, B, 4, 5, 6 e 7. Observe que o B tem o 4 e 5. Então, quando eu vou subtrair A menos B, eu vou tirar tudo que tem B e vou levar embora. E o 4 e 5 está no B também. Ou seja, observe que não tem o 6 e 7, mas quando eu tirar o B, eu tiro o 4 e 5. Ficamos em azul, 1, 2 e 3. Então, A menos B são todos os elementos que têm A, e os de B você vai tirar. A menos B. Complementar, nós vamos precisar da ideia da diferença também. Atenção para o complementar. Complementar de A em relação a B é o conjunto escrito assim, ó, complementar de A em relação a B, formado pelos elementos do conjunto B que não estejam em A, desde que A esteja contido em B. A contido em B. Calma lá. Então, ó, é isso aqui que nós temos que entender, ó. Complementar de A em relação a B é B menos A, se só se A estiver contido em B. Tem que estar contido, senão não tem complementar. De novo, complementar de A em relação a B é B menos A, se somente se o A está contido em A. Então, o complementar do de cima em relação ao de baixo é o de baixo menos o de cima, se somente se esse de cima estiver inteiramente dentro do de baixo. Vamos ver isso. Dado o conjunto universo, diz complementar do conjunto A a relação do universo U ao conjunto que contém todos os elementos presentes no universo e não pertençam a A. E não pertençam a A. Eu vou escrever assim, ó. Complementar de A significa complementar de A em relação ao universo, todos os infinitos, né? Pode ser assim, ó, barrinha, complementar de A. Pode ser assim, ó, complementar de A em relação ao conjunto universo. Ou assim, U menos A, desde que o A esteja contido dentro do universo, e vai estar. Pessoal, vamos aqui por desenho. Por desenho. Pode parecer estranho, calma lá. Então, olha só. Se eu tiver o conjunto retângulo maior aqui, o retângulo maior é o conjunto universo. Se esse aqui for o conjunto A, o complementar, o A barrinha, que também pode ser assim, ó, complementar de A seria o universo menos A. Vamos em exemplo. Considere o conjunto o U formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o B 1, 3, 5, 7, 9. Atenção. Atenção. Ó. Complementar. Vamos escrever aqui. O 1. Ó, o 1 do A, o 2 só do conjunto U, né? Então, o U é esse retângulo todo aqui. Vamos colocar os números, ó. 9. Aqui 8, 9, faltou 10. Então, tá aqui.
Pessoal, de novo, este retângulo maior aqui seria meu conjunto universo. Ó, do 1 até o 10. O conjunto A está em branco. 1, 3, 5, 7, 9. Agora eu vou fazer o complementar, olha só. Quem é o complementar do A em relação a U? Complementar de A em relação a U. Complementar de A em relação a U. Então, posso escrever assim, assim ou assim. Complementar de A em relação a U é U menos A, se só se o A estiver dentro do U. Observe que o A aqui em branco está dentro do conjunto grande, U aqui, ó. O A está dentro do U. Ou seja, eu vou pegar o U e tirar o A. Eu vou tirar o 1, ó, tiro 1, tiro 3, o 5, 7, 9, ficamos com 2, 4, 6 e 8 aqui do lado, ó. E o 10, né? De novo, imagina um retângulo grande, sendo o meu conjunto universo, o U. Então, eu tenho aqui em branco o conjunto A. Eu falo aqui, ó, complementar em relação a só com a barrinha em cima. Complementar em relação a escrito dessa forma. Complementar de A em relação à união. Ah, união não, ao conjunto universo. Complementar de A em relação ao conjunto universo é o universo menos A. Volta aqui em cima, você tem que guardar isso aqui, ó. Fica bem claro. Complementar de A em relação a B é B menos A, se só se A estiver dentro de B. Então, complementar de A em relação a U, ao universo aqui, é U menos A, se só se o A estiver dentro do U, e observe que o A está dentro do retângulo todo. Então, U tirando o A, você vai tirar os elementos, né? Ficaram aqui, ó, 2, 4, 6, 8 e 10. Foi tranquilo? Foi tranquilo? Leis de Morgan. Considere A e B dois conjuntos, e seja U o conjunto universo. Temos que o complementar da união é a interseção dos complementares. Já o complementar da interseção é a união dos complementares. Então, é o contrário, para você guardar. Então, complementar da união é a interseção dos complementares e o complementar da interseção é a união dos complementares. Vamos ver se isso aí funciona aqui na prática. Olha só. Considere os conjuntos. Aqui eu tenho o U, formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O A formado por 2, 4, 6, 8 e 10. O B formado por 5, 6, 10 e 12. Nessas condições. Eu quero verificar essa primeira proposição aqui, ó. Complementar da união é a interseção dos complementares. Primeiro, quem que é a união? A união com B. Junta os dois, ó. 2, 4, ó, 5, 6 repetiu, 8, 10 repetiu, 12. Tá aqui, ó, união. Agora, quem que é o complementar? O complementar é o conjunto universo. Então, A e B, dois conjuntos e seja o conjunto universo. Então, olha só. Quando eu fizer o complementar da união, eu vou pegar a união, o conjunto universo, menos a união. De novo, complementar da união A com B é o conjunto universo menos a união de A com B. Não confunda esse U aqui, esse U da união, e esse U aqui é do conjunto universo. Então, aqui o conjunto universo. De novo, complementar da união é a união, é o universo. Complementar da união entre dois conjuntos é o universo menos a união. Complementar da união é o universo menos a união. Então, o universo está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 12. Menos a união. Então, eu vou tirar o 2, 4, 5, tiro o 2. Então, ficou 1, 3, 5, 7, 1, 3, 7, 9, 11. Então, eu vou tirar o 2, o 4, o 5, o 6, o 8, o 10 e o 12. Daqui ficamos dessa forma. Espera aí. Então, olha aqui que eu estou tentando provar. Estou tentando mostrar a primeira proposição. Eu calculei a união, cálculo complementar da união, vai ser o conjunto universo menos a união, que deu isso. Agora eu vou verificar essa parte aqui, ó. E nós vamos ver que vai dar a mesma resposta. Então, estou comprovando a lei de Morgan. As leis de Morgan, que são essas duas. Mas, numa questão de vestibular e tudo, você poderia fazer isso também, montar essa expressão. Agora, o que seria
a interseção dos complementares. Esse complementar de A é complementar de A em relação ao conjunto universo. Então, vai ficar assim, ó. Complementar de A em relação ao universo vai ser o universo menos A. E se eu pegar o universo, tirar o A, tirar o 2, o 4, 6, 8 e 10, sobrou isso aqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Se eu fizer o complementar de B, eu vou pegar o B e vou fazer o complementar de B em relação ao universo. Ou seja, eu vou pegar o universo, tirar o B, tirar o 5, 6, 10 e 12. E ficamos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 11. Então tá aí. Agora, se eu fizer a interseção dos dois, o que está nos dois? Ó? Tá o 1, o 3, o 7, o 9 e o 11. Tá aqui, ó. Observe que esse resultado é igual a este. Então, eu provei a primeira linha aqui das leis de Morgan. A primeira lei está provada. Observe que esse é igual a esse. Então, complementar da união em relação ao universo é a interseção dos complementares em relação ao universo. Aqui. Deste modo, nós verificamos que complementar da união, que foi o universo menos a união, deu isso. E aqui a interseção dos complementares. Né? Sugestão, verifique se isso aqui é verdade, pessoal. Verifique o de baixo com os mesmos números. Então, esse eu vou deixar para você desenvolver. Verifique se isso aqui é verdadeiro ou não. Então, o que você faz primeiro? Você acha a interseção dos dois, a interseção com B, faz o complementar com a interseção em relação ao universo, ou seja, o universo menos a interseção. Depois você faz o complementar de A em relação ao universo, ou seja, é o universo menos o A. E depois você faz o universo menos o B, une os dois, as duas respostas têm que ser verdadeiras. Então, esse é para você treinar. Certo aqui, pessoal, nas leis de Morgan? Vamos aqui em exercício. Olha só a nossa primeira questão. Mackenzie. Seja A o conjunto formado por 1, 2, 3, 5, 7, 8 e B, 2, 3 e 7. Então, o complementar de B em relação a A é... Atenção com essa estrutura aqui de complementar. Quando cair isso, você não pode ter dúvida. Então, complementar de B em relação a A é A menos B, se B estiver contido em A. Vamos escrever. Observe o complementar de B em relação a A só existe se B estiver contido em A, sim. Então, vamos escrever assim, ó. Olha lá, essa frase tem que ficar clara. Então, complementar de B em relação a A. Complementar de B em relação a A é A menos B se B estiver contido em A. De novo. Complementar de B em relação a A é A menos B se o B estiver dentro de A. E o B está dentro do A aqui, ó. Esse B está dentro do A. Então, eu vou pegar o A, tirar o B. Tiro o B, tiro o 2, tiro o 3, tiro o 7. Ficamos com 1, 5 e 8. Aqui está, 1, 5 e 8. Alternativa de letra E. A questão do Mackenzie. Não fiquem com dúvidas, tá? Volte, estude o complementar. Complementar de B em relação a A é A menos B se o B estiver dentro de A. Desta forma. Olha a questão 2, caiu em Londrina. Questão 2 de Londrina, olha só. Se o A é formado só pelo conjunto, o número 1. Se o B é formado pelo conjunto aqui, o conjunto 0 e 1. E se o E é formado por 0, 1 e 2. Então, complementar da interseção A com B em relação a E é o conjunto. Calma lá. Complementar da interseção em relação a E é E menos a interseção se a interseção estiver dentro do E. Complementar da interseção em relação a E é E menos a interseção se a interseção estiver dentro de E, aqui do meu lado. Então, olha aí. Complementar da interseção em relação a E só existe se somente se a interseção estiver contida em E. Né? Se for um negócio assim, ó. Vamos ver. Primeiro, quem que é a interseção B? Senão não existe interseção, tá? Não existe complementar, seria vazio. A interseção com B. A interseção com B é só o conjunto formado pelo 1. Agora, esse conjunto formado pelo 1 está contido em E? Está. Então, existe. Então, a interseção menos o E. A interseção em relação a E. Complementar da interseção em relação a E. Então, fica E menos a interseção. Ou seja, seria esse conjunto menos essa interseção. Que é só você cortar o 1.
Então, nós ficamos com 0 e 2 e oferimos a alternativa de letra D. Complementar do de cima com o de baixo é o de baixo menos o de cima, se o de cima estiver dentro do de baixo. Sempre. Ficou tranquilo? Tudo certo? Pessoal, trouxe a questão 3 aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Olha só. Vamos lá. Na figura R é um retângulo, T é um triângulo, C é um círculo. A região achurada é marcada, destacada, colorida. Que região é aquela em cinza? Como é que eu vou ter que raciocinar para chegar nessa região? Como é que eu escrevo isso? Olha, eu fiz aqui novamente o desenho, né, do círculo. Nós temos a região C, temos um retângulo aqui, né, o que parece é um retângulo, né? R. Então, veja bem, a interseção dos dois, C e R, eu tenho essa região aqui, ó. Marquei ali, ó. Região em vermelho. O que eu fiz ali? C interseção com R. Mas ainda não está a figura parecida aqui, a achurada, ó. A achurada é marcada, destacada em cinza. Aqui eu destaquei ela em vermelho. Então, ó, tá faltando um pedaço aqui, né? Mas observe, então, que se eu colocar esse triângulo T, vamos colocar um triângulo T. Então, isso aqui em vermelho é R interseção com C. Agora, se eu colocar o triângulo T, então eu vou ter que tirar o triângulo T, né? Aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Ó, o triângulo T tá aqui, T. Então, eu vou ter que tirar essa parte do triângulo. Então, vai ser a interseção menos T. Simples assim. A interseção menos T. E aí eu tenho a figura que aqui está achurada em vermelho, né? Achurada em vermelho. E de lá está achurada em cinza, aqui, ó. Então, nós temos R interseção com C, menos T, de novo aqui, de novo aqui. Então, quando eu faço a interseção, coloco o triângulo, vou tirar esse triângulo fora, nós ficamos com essa região aqui. Portanto, oferimos a alternativa de letra C. Essa foi a aula 3, união, interseção, diferença, complementar, leis de Morgan e exercício. Está tranquilo, pessoal? Tudo bem? Se não ficou firme, volta o vídeo, assista novamente, faça os exercícios e vamos para a nossa próxima aula aqui. A próxima aula, a aula 4, não percam. Ok?